Estamos en este momento llegando a la conclusión de este curso, de esta experiencia llamada Damasco. Damasco que es el centro, a plataforma para Paulo de Tarso. Damasco que no solamente aconteceu fora das muralhas, também dentro das muralhas e na muralha também. Fora das muralhas, encontro pessoal com Jesus. Dentro das muralhas, recebe Espírito Santo, cura dos olhos, é batizado. Na muralha, deve fugir, porque começa a evangelizar imediatamente e deve preservar a vida como um soldado para continuar na batalha. Irmãos, este é o Damasco de Paulo, que não é um momento, é uma atitude. Por isso, Damasco deve estender-se por toda a vida, em toda a vida. E hoje você pode ter um Damasco, seu Damasco. E falamos de 6 mudanças na vida de Paulo. 6 mudanças simultâneas, que são a noção de Deus, aquele Deus que era agora é um Deus que é Abba, Papai. Um Deus que tem a mão maior daquilo que Paulo imaginava, ou melhor, o coração. Depois falamos do pecado. Aquele pecado que te afastava de Deus, que não afastou Deus de você. Aquele pecado que era um obstáculo, uma muralha, convirtió-se em uma oportunidade. Depois, falamos de Jesus. Aquele que Paulo pensava foi maldecido por Deus na cruz, em verdade, é Deus bendito. Kyrios, Senhor, meu Senhor, sumo sacerdote, é o único mediador entre Deus e os homens. E por isso Paulo vai dobrar os joelhos diante deste Jesus e vai ficar apaixonado por Jesus Cristo. Apaixonado por Jesus Cristo. E não vai querer nenhuma outra coisa. No firmamento de Paulo somente estará um sol. Este sol se chama Jesus. Depois vimos 2 que vão juntos. Aquilo que Deus está fazendo para nos salvar e aquilo que nós respondemos para ser salvos. A salvação, falamos, é gratuita. Por graça. Mas nós respondemos pela fé. A fé é a resposta do homem para apropriar-se a salvação gratuita de Deus. E ao final, vimos estas 5 mudanças de Paulo mesmo. De pecador a pecador perdoado. De justo a justificado. De justo a filho. De perseguidor a apóstolo incansável. De um homem solitário a formar o corpo de Cristo, a igreja. 5 mudanças que falamos são interrelacionadas, que vão juntas, que uma repercutia em outra. Não importa qual copo você vai a preencher, vai a preencher também os outros copos. E você não pode cancelar nenhuma, porque vamos a cancelar uma, como esta. Se você cancela uma, perdem todas. Perdem todas. Se esta perde água, vamos a ver que coisa acontece. Vamos a ver que coisa acontece com os outros copos. São 6 dimensões que vão intimamente unidas, interdependientes.
Se o crescimento foi simultâneo, se as mudanças foram simultâneas, também, se se perde um destes aspectos, repercute negativamente nos outros. Bom, já estamos chegando ao final. O nosso objetivo era apresentar esta transformação de Paulo graças a uma revelação. Graças a uma revelação. Paulo decía, convidou-nos para ser seus imitadores, como ele é imitador de Cristo. O centro deste curso não é Saulo de Tarso, que convirtió-se em Paulo de Jesus. O centro deste curso é o Jesus de Paulo. De ese Jesús que Paulo estaba apasionado de Jesucristo, combinándonos também a todos nós a ficar apasionados. Bom, decíamos, todos nós estamos apasionados por alguma coisa, por alguma pessoa ou por nós mesmos. Mas a pergunta será: eu estou apaixonado por Jesus Cristo? E aqui temos uma pessoa que, com a graça de Deus, ficou apaixonada por Jesus Cristo, mesmo na prisão, mesmo com correntes, mesmo com sofrimento, soledad, ficou enamorada de Jesus Cristo. Aqui está Paulo na prisão. Não pode fugir. Nós temos hoje, esta noite, uma oportunidade. Vamos a fazer a Paulo as perguntas que sempre desejamos fazer. Os microfones. Vamos a aproveitar que Paulo está aqui e vocês têm 1 minuto para preparar, escrever uma pergunta para Paulo. Mas uma pergunta interessante. Não vai a perguntar que coisa você, a que hora era o almoço na prisão. Não, isto não é importante. Deve fazer uma pergunta interessante, forte. Por exemplo, Paulo, a tua espina na carne. Espina? Espino na carne. Era um problema pessoal ou com outras pessoas, com Pedro, com a igreja, falta de fé, era uma depressão. Que coisa era? Desejo de morte? Que coisa? Vai perguntar uma pergunta forte. Paulo, você não gostava muito das mulheres, por quê? Ou seja, vai fazer uma pergunta interessante. Você tem 1 minuto, irmão, para escrever esta pergunta que vamos a fazer a Paulo, aproveitando que não pode fugir. E que está aqui, vamos a perguntar aquilo que muitas vezes desejamos perguntar a Paulo. Escriba 1 minuto para escrever a pergunta. Se você quer partilhar com a pessoa que está perto de você para fazer melhor a pergunta, pode partilhar. Podem fazer a pergunta, 2, 3 pessoas juntas, podem fazer a pergunta. Podem fazer diálogo, para assim ter uma pergunta mais interessante, que seja forte esta pergunta. Quantos já terminaram? Vamos a ter oportunidade só de 10 perguntas. As pessoas que queiram fazer a pergunta a Paulo vão a venir aqui perto da prisão.
E van a falar com Paulo. Podem chamá-lo Saulo, podem chamá-lo Paulo, podem dizer São Paulo, como você quer. E vai fazer a pergunta forte, olhando a Paulo. Aproveita. Venga aqui. 10 pessoas aqui diante para fazer a pergunta. Um momento, esperamos um momentinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom. Já, estas 10 pessoas. Começamos a fazer as perguntas. Todos escutamos a pergunta, por favor. Saulo, a sua maior dificuldade durante a caminhada foi no momento de reconciliação com Marcos? Paulo, por tudo que você passou, valeu a pena? Você faria tudo de novo? Paulo, como fazia para chegar às suas cartas às comunidades? Paulo, e como foi para você o sentimento de antes perseguidor de Cristo e depois passou a ser perseguido por Cristo? Paulo, como você conseguiu, mesmo abandonado por todos, se manter firme no amor e na fé por Cristo? Você, Paulo, em Jerusalém era visto como um traidor. O que você pensa sabendo que seus antigos amigos te odeiam? Paulo, você narra uma experiência que você foi arrebatado ao terceiro céu, isso? Gostaria que você falasse o que você viu nessa experiência. Paulo, qual é o teu problema no relacionamento com as mulheres? Paulo, o que aconteceu na Arábia? Qual a experiência que você teve lá de Deus? Paulo, qual o seu maior desejo enquanto estavas no cárcere? As perguntas estão muito boas. Vamos a dar oportunidade a 5 perguntas mais. 5 perguntas mais para desafiar aqui a Paulo. Paulo, onde você estava quando Jesus estava vivo? Você não teve oportunidade de conhecê-lo? Boa pergunta. Paulo, você chegou numa certa cidade para evangelizar e não encontrou Tito. Você deixou todo mundo lá e foi para evangelizar Tito. Não era importante evangelizar aquele povo também? Paulo, como que você enxergava o martírio antes de Damasco e o martírio depois de Damasco? Paulo, qual foi o seu sentimento que você viveu diante da prisão e principalmente diante da realidade dos cristãos que estavam fora? Paulo, me ensine como você fazia após Damasco, quando você era desprezado, deixado de lado, sentia-se sozinho, quando você era traído, faziam você ficar com raiva, o que você fazia? Paulo, o que você acha que faltou na paixão de Cristo que poderia ser completado em você? Paulo, o que aconteceu que você esqueceu de Nossa Senhora? Você não fala dela, você não faz nenhuma referência a ela. Paulo, com o fariseu, você participou, direto ou indiretamente, da morte e crucificação de Jesus Cristo? Onde você estava durante a sua crucificação?
Todas essas respostas já estão nos meus escritos, nas minhas cartas, na minha vida e principalmente na minha morte, que é lucro. Porque tenho saudades de Jesus. Tenho saudades daquele encontro em Damasco. Já estou pronto para a minha próxima viagem, que é uma viagem só de ida. Já estou pronto para ir ao encontro de meu Abá, de meu papai, que tem a mão maior. Vamos a continuar contemplando Paulo na prisão. Na pasta, última folha, temos um desenho belíssimo de Rembrandt, este pintor holandês, que desenha Paulo na prisão. Talvez a última prisão de Paulo em Roma, antes de ser decapitado. Vamos a olhar e deixar que entre, que penetre este desenho, estas cores, esta imagem, esses olhos. Olha uma mão. Olha a outra mão. Como está? Olha os pés. Olha. Olha aqui. Que coisa você está descobrindo neste desenho? Que detalhe é eloquente, significativo? Percebe que coisa escreve? Temos muitos detalhes. Se alguno de vocês quer expressar que detalhe é significativo e importante nesta pintura de Rembrandt, pode vir aqui diante para compartilhar aquilo que você descobriu. Se alguém já descobriu uma coisa, a outra pessoa não repite depois. Vão a vir 10 pessoas, para dizer, para compartilhar que descobre nas cores, luz, sombras. Eu não sei, você deve dizer. Que coisa descobre nesta pintura? 10 pessoas, por favor, venham aqui para compartilhar que coisa descobrem nesta pintura. Agora falam, não a Paulo, falam para todos. Para todo o grupo. Que coisa descobriu? Uma pessoa, faltam somente 9. Venham, por favor. Olhando para lá. Sim. 5 pessoas mais. Enquanto cada uma destas partilha, pode vir aqui para partilhar. Sim, começamos. Um detalhe interessante que eu achei tem uma espada dentro da prisão. E essa espada, talvez propositalmente tenha sido deixada lá dentro. Por que deixar uma espada para alguém que está aprisionado, né? Que está aprisionado nas mãos. E talvez essa espada possa ser para ele, talvez, se matar, não sei.
uma pessoa sozinha, de repente vem uma depressão aí. Ele Você resolve... viu que ele também tinha uma espada aqui? Até eu reparei já ontem e eu vi que aqui tem a espada. ¿Por qué será? Voy a dar un premio a la persona que descubra el significado de esta espada. Fuerte. En pie, por favor. ¿Qué cosa significa espada? Amén. A palavra de Deus. Muito bem. Seguimos? O olhar dele, apesar do cárcere, me parece que não se preocupa com o cárcere. Não? Mas talvez com o deixar de anunciar a palavra, talvez sabendo talvez do seu fim. Adiante. O que mais me chamou a atenção são as mangas da veste dele, a manga dobrada, que expressa bem o homem que trabalhou a vida toda, não quis ser um peso para ninguém, e mesmo na prisão ainda trabalhava, escrevendo, rezando, pensando. Lindo. O que me chamou a atenção foi a expressão dos olhos e as mãos. E eu acho que Paulo estava pensando assim, bom, deixa eu aproveitar que eu estou aqui preso, o que eu ainda não escrevi, que eu poderia escrever de bom para deixar para o povo? O que me chamou a atenção foi o rosto dele, um rosto contemplativo, aquele rosto que já está com Cristo. Não encontrou Cristo, já está com Cristo. Não vai encontrar Cristo, já está com Cristo. Também há os pés descalço do despojamento da missão. O que me chamou a atenção na figura é o olhar dele, sendo a luz que deve vir de alguma janela, eu não sei. E o olhar dele, assim, pensando em que ele está ali preso e, infelizmente, ele não tem como anunciar a palavra de Deus, né? E por isso ele está escrevendo. Ele fica, para mim, um olhar assim saudoso, né? De não poder estar indo anunciar a palavra, falar de Jesus às outras pessoas. Né, mostra também, né, esse homem que, né, mediante as luzes e sombras, né, tem ao lado uma espada grande, né, não é qualquer espada, né, mas é uma espada grande, né, e forte. Né, e esse olhar penetrante também, né, que até o final de sua vida ali, né, no meio de tantas as luzes, de tantas tribulações também, que pode ser essas sombras, né, mas era um homem que ainda assim, né, falava, né, através do seu olhar, né, da sua escrita, do amor que ele sentia por Cristo. Só completando o que as pessoas falaram, sua mão à boca, o olhar cabisbaixo, dá essa impressão que ele diz: Jesus, o que ainda devo fazer para que todos compreendam o seu amor por nós? Eu me lembrei do quadro do Filho Pródigo do Rebrão também, e que a espada lá significava filiação. Paulo perdeu tudo, mas menos a concepção de que ele era filho desse Deus que ele chama de papai. Um detalhe importante aqui que eu vi é de manhã, Paulo acordou, está com o cabelo ainda todo tinha desarrumado, que tinha dormido. Sim. Malcas calçou, não calçou a outra sandália, e já pegou o livro, o pergaminho para escrever. Falando, tenho que escrever para alguém. Últimos vocês já. Okay? Eu notei assim a quantidade de livros que existia na prisão de Paulo. Parece que Paulo, mesmo preso, né, era um incansável estudioso das Escrituras, ou ele ficava relendo ou revendo aquilo que ele podia ver e também escrever para as pessoas, né, para as comunidades. O que me chamou a atenção é que eu esperava na figura que fosse uma pena, como está ali, e nesse caso parece uma espécie de caneta. Isso me fez perceber que a palavra de Deus ela é atual, ela é para nós e ela é para hoje. Que bom.
que eu vi e chamou atenção foi uns pés de Paulo, né? Um pé calçado e o outro descalço. Então, eu vendo que os pés calçados era todo o conhecimento de Paulo, a cultura de Paulo, que ele era, né, super inteligente, estudioso, e os pés descalços foi o despojamento, né? Ele se libertar da lei e estar disponível para aquilo que Deus, para ele fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Que lindo. Chama a atenção de todos nós a iluminação. Paulo é uma pessoa iluminada, porque onde ele está, mesmo na janela, não entra luz. Basta que olhemos as sombras que existem no corpo de Paulo e nós não vamos ver nenhuma luz que não venha de cima. Não existe janela em cima, ele está no subterrâneo. Ele é preso num subterrâneo. Paulo, é mostrado aqui, é uma pessoa iluminada. Foi dito isso hoje várias vezes aqui. Ele é uma pessoa iluminada. Ok. Vamos a continuar olhando. Vamos a continuar olhando. A mão direita de Paulo, na barba, está dizendo que ele está pensando. Que cosa está pensando Paulo? ¿En qué cosa, en qué aspecto está pensando Paulo? Voy a pedir a 7 de vocês vir aqui para responder assim. Paulo está pensando e dá a sua resposta. Que cosa está pensando? Vamos então a responder. Que cosa está pensando Paulo? 7 de vocês que queiram vir. Mas a resposta deve começar. Paulo está pensando e dá a tua resposta. Começa. 7 mais, por favor. Bom, no meu entender, Paulo está pensando que não vai dar tempo de terminar as cartas que ele tem que escrever para todas as comunidades que ele fundou. Ele gostaria de fundar ainda, né? Não dá tempo ainda. Ele está falando que o tempo vai ser pouco ainda. Bem. O que está pensando Paulo? Eu vejo que nessa figura, O que está pensando? Você Paulo está pensando que, meu Deus, que não tenha sido em vão tudo o que eu fiz até esse momento. Bem. A resposta. Paulo está pensando. Paulo está pensando que, apesar dele estar preso, tem alguém que vai fazer a palavra correr. Ah, lindo. Que coisa está pensando? Paulo está pensando no sentido da sua existência. Paulo está pensando como eu sou apaixonado por Jesus. Ah, que lindo. Que coisa está pensando Paulo? Paulo está pensando em Damasco, na sua experiência com Jesus. Deixamos aqui já. Segunda pergunta. Que coisa sente Paulo aqui? Nesta pintura podemos ver a alma de Paulo. Podemos ler a alma de Paulo. Podemos descobrir o coração, sentimentos de Paulo. Não o que pensa, isso já. Agora, que sente? Que sente Paulo? 7 de vocês que queiram vir, por favor, para responder. Paulo sente, Paulo está sentindo e dá a sua resposta, por favor. Ele sente saudade do seu primeiro amor, daquele encontro com Cristo em Damasco. Paulo sente paz, muita paz. 5 mais, por favor. Que possam dizer que coisa está sentindo Paulo. Paulo sente que já é um velho, não tem muito tempo. Que já quem? Se sente que é velho, não tem muito tempo. Para mim, acho que Paulo sente um conflito. Ele não sabe se ele sai da prisão para estar com os seus ou se liberta dessa vida para estar com Jesus. Boa.
Último, alguém que quer compartilhar o que está sentindo Paulo? O que está sentindo Paulo? Paulo se sente justificado, santificado. Última pergunta. Paulo está lembrando-se de alguém, de algumas pessoas, amigos, também inimigos. De que pessoas está lembrando Paulo? Porque al final da vida você faz o resumo de todas as pessoas chaves na sua vida. 10 de você vão vir aqui para dizer: Paulo se está lembrando de, e vai dizer qual pessoa. Uma só pessoa. De uma pessoa que se está lembrando, sem repetir. Se alguém já disse um nome, os outros já não repetem. Preciso 12 pessoas que venham aqui para compartilhar de quem. Quais pessoas estão passando pela sua memória, pelo seu coração? Quais são as principais pessoas que deixaram uma marca, uma tatuagem na vida de Paulo? Deixamos. Timóteo. Timóteo. Barnabé. Por quê? Era inseparável dele, né? Ele fez muitos dos caminhos juntos, né? João Marcos, que mesmo apesar de Paulo ter, por muitas vezes, feito com que ele fosse se sentido excluído nas comunidades, mesmo assim, João Marcos conseguiu ser um grande evangelizador, no final das contas, né? A amizade deles foi retomada. Acho que ele estava pensando muito em João Marcos. Quem? Eu acho que ele esteja pensando nas comunidades. Não, lembrando. Lembrando das não comunidades. Não pensando, agora é lembrando. De que Corinto, Éfeso. Alguma comunidade especial. Você vai dizer uma, não em geral. Não, por Corinto, quê? Corinto. Em Corinto, por que Corinto? Não sei, o que me veio no coração foi essa. Ok. Eu acho que ele estava pensando no apedrejamento de Estevão. Que interessante. A mesma coisa eu ia falar. Estevão, ok. por que não te conheci depois? Você seria grandioso. Então, 5 pessoas mais que venham, porque já retiraram-se 3 que tinham a mesma resposta. Ele está lembrando de Ananias. De Ananias, por quê? Porque foi a pessoa escolhida por Deus para ir até a rua direita. E ele foi até a casa de Ananias, que foi a primeira pessoa que orou para que ele fosse cheio do Espírito Santo. É lindo. Graças. Obrigado. Com a visão de embaixador da palavra, ele vislumbrava-nos aqui. Não. Aqui? Como? Ele já via a gente aqui. Agora, ele se lembrava de nós? Não, ele não se lembrava, mas ele imaginava quem seriam os embaixadores da palavra. Interessante. Aquila e Priscila. Que belo. Por quê? Porque foram eles que acolheram Paulo, né? Em Corinto acolheram a Paulo. E sabe uma coisa somente? Que na última carta que Paulo escreve, saluda a Aquila e Priscila. Por isso, muito boa a resposta, obrigado. Sim, Ulisses. Gamaliel. Ele está pensando, se ele se apaixonasse por Jesus. De Gamaliel também. E como já ninguém vem aqui, Ângela tem o microfone. De quem você está lembrando, Ângela, aí? De Pedro. De Pedro, por quê? Porque teve alguns incidentes no meio do caminho, mas que se tornaram grandes amigos. Eu penso que também se lembrava de Lucas. Aquele que nunca abandonou ele. Era o seu médico pessoal também. Bom, já temos aqui então este Paulo na prisão, que
está pensando, sente e se lembra. 3 coisas diferentes estivemos vendo agora. Agora chega o momento de agradecer a Paulo aquilo que aconteceu na sua vida, o seu Damasco. Graças a este Damasco, que aconteceu aqui entre nós estes 2, 3 dias? Que aconteceu? Vamos a dar oportunidade a 5 testemunhos. 5 testemunhos, não falar do Antigo Testamento, Não. Devem falar o que aconteceu estes 2 dias aqui. Qual foi a graça de Deus, a descoberta? Qual foi a libertação, a cura que você recebeu estes 2 dias? Vou pedir então a 5 pessoas vir aqui e em 1 minuto, só 1 minuto. Bom, às mulheres vou dar 2 minutos. Natural. Muito obrigada. Para dar testemunho de aquilo que aconteceu nestes 2 dias aqui. Para dar graças a Deus de aquilo que aconteceu. 7 pessoas. Pensei que vinha para allá. Não. 1, 2, 3, 4. Venga aqui. Sim. Faltam solamente 4. Espero 4 homens também. Homens, 4 homens que venham para dar testemunho. Que aconteceu? Qual foi a libertação, a cura? O principal ensino, a experiência, o momento, a dinâmica, a pregação, a Eucaristia? Eu não sei. Você vai dizer qual foi o momento de graça para você nestes 2 dias. 4, 5, 6, 7. Bom, se depois outro tem coragem, pode vir. Mas o testemunho será diferente. Você vai falar com Paulo. E você vai dizer, Paulo, estes 2 dias eu vivi. Paulo, eu experimentei. O Paulo, obrigado. Mas vai falar com Paulo. Não vai falar com todos nós. Vai falar com Paulo, tá? Começamos. Paulo, eu quero te agradecer, porque esses dias vendo você aí atrás dessas grades, foi a pessoa mais livre que eu pude experimentar comigo mesmo também, essa liberdade em Deus que eu pensei que tivesse perdido. E lembrei-me que Ananias até relutou de rezar por você, mas Deus falou para ele, vai, porque ele é o meu escolhido, ele é meu instrumento, ele é meu escolhido e é o portador do meu nome que vai me lembrar. E Deus me fez também fortalecer com essa experiência em não esquecer que eu sou o instrumento, que Deus me escolheu e que eu sou portadora da palavra. Obrigada. Paulo, eu passei esses dias o tempo todo quase que chorando, mas foram lágrimas de muita cura. Especialmente hoje, quando foi perguntado para você o que você fazia em momentos tais e tais, na hora da homilia. E eu fui fazendo uma retrospectiva da minha vida junto com você. E nas suas respostas à palavra, eu relembrei as respostas de Deus para mim, o que era feito, o que Deus fazia e que eu já tinha esquecido. E foram momentos de muita cura para mim, muito. Eu já havia esquecido daquele carinho, dos amores de Deus comigo, nos momentos tão difíceis da minha vida. E você me fez lembrar. Obrigada.
Paulo, quando eu vinha para cá do Espírito Santo, eu tinha uma expectativa muito grande. Eu achei que o encontro seria muito bom. E chegando aqui, eu notei uma coisa muito importante. Ele não foi muito bom. Ele foi mais do que bom. Ele trouxe uma alegria muito grande, porque através de você, hoje, eu pude conhecer a família Santo André. E eu pude sentir o carinho e o amor de tantas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu pude receber o abraço, o acolhimento de pessoas que falam línguas diferentes, mas que a linguagem universal do amor, aquele amor de papai do céu, né, faz a gente sentir. Obrigada. Bom, Paulo, o que mudou em mim foi o seguinte, né? A minha concepção a respeito do pecado, né? Para mim, agora eu consegui entender e foi libertador mesmo o fato de o pecado sim me afasta de Deus, mas não afasta Deus de mim. Né? Isso para mim foi muito libertador, porque muitas vezes eu queria, né? Eu estava juntando as duas coisas, vivendo, né? A graça e a lei juntas. E agora eu percebi que eu preciso viver só a graça, que a lei eu nunca vou conseguir alcançar o céu pela lei. Né, mas graças a seus escritos, a sua palavra, eu finalmente entendi, né, que eu sou salvo gratuitamente e que sim, eu posso colocar a minha fé para tomar posse dessa graça, mas que eu não preciso ter méritos para isso, porque o mérito maior é de Jesus Cristo que já conquistou a salvação para mim. Valeu, obrigado. Bom, Paulo, o que eu pude aprender foi que, na minha experiência de vida também, eu tive uma perseguição e algumas calúnias e eu fui tido como inimigo público da paz da minha comunidade, fiquei de escanteio, fiquei aborrecido porque Deus não vinha em minha defesa e fui caindo na minha espiritualidade, caindo no pecado e quando eu fui perceber eu estava todo, né, enrolado, mas com a sua visão nova do pecado me libertou. Eu pude abrir os olhos, né, e ver que Deus não estava me olhando do jeito que eu estava olhando, que a mão de Deus era maior do que a minha, né, para tudo isso. Obrigado. Bom, Paulo, quase não estive no curso, quase não vim, né? E a minha coordenadora falava para mim, não deixe de ir porque você vai perder. E eu vim com aquela esperança realmente de encontrar alguma coisa nova. Como todos os cursos que a gente tem, alguma coisa nova tem para a gente. E eu vinha, e como já tinham dito, eu pensava que o pecado estava sempre do meu lado, como diz o outro, né? Está sempre do lado, e você acha que o pecado é maior do que as graças que você pode oferecer a alguém, o amor que você pode transmitir a alguém, né? E a gente passa por momentos difíceis e, às vezes, acha que o nosso momento é sempre maior do que o momento do irmão. E, com você, eu pude aprender, como você falou, a intimidade com Deus, né? Eu sempre fiquei buscando essa intimidade com Deus. Como é que eu posso ser íntimo de Deus? Como eu posso chegar lá e ser íntimo e falar com Ele frente a frente, nos meus momentos? E você passou para a gente que é aquilo. Ele não olha os nossos pecados, né? Ele nos justifica. Então, hoje eu olho para minhas mãos, não vejo mais nenhum pecado. Eu acabei de ver que eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Você também? Bem, Paulo, você superou as minhas expectativas. E nesses dias que eu te vi nessa prisão, uma coisa que me tocava muito forte era quando o fariseu se aproximava de você. E eu, às vezes, tive um pouco de raiva do fariseu, porque algumas coisas que ele falava não parecia um pouco de mim falando. Um pouco de legalismo, perfeccionismo, querer merecer. E cada vez que você ficava em pé, era uma espada mesmo que entrava e falava forte.
porque falava com inspiração. E eu fui percebendo como você, nessa caixa, nessa prisão, como você podia ser tão livre. E esse fariseu, estando fora dessa prisão, era tão aprisionado. E eu fui percebendo esse equilíbrio que você tem quando a gente vê o seu Deus, a sua maneira, a sua noção de Deus, de pecado, de Jesus, de salvação, para chegar em você mesmo. E é um equilíbrio que vem do Espírito Santo. Então, algumas vezes que você falava, eu dizia, meu Deus, isso é possível. Se aconteceu com Paulo, pode acontecer comigo, pode acontecer com essa escola, pode acontecer nesse país. Essa libertação interior. Então, Paulo, eu estou muito grata a você, porque você nos ensina que é preciso esperar a revelação, que ela vem, uma hora ela vem, ela nos revela, e essa revelação é libertadora. Obrigada porque você, estando esse tempo todo nessa prisão, nos revelou como é bom ser livre. Amém. Eu fazia uma pergunta: que coisa você prefere? Subir a escada ou entrar no elevador? O elevador é Cristo Jesus, que Ele te leva. Somos salvados nele. E Paulo, na epístola aos Colossenses, dice: a minha vida está escondida em Cristo Jesus. Pode venir, Ulises, por favor? Para explicar, e esta será a última intervenção que eu quero fazer. A minha vida está oculta, escondida em Cristo Jesus. Que coisa significa isto? Você vai representar Jesus? Não, não precisa microfone. Vai ficar aqui adiante. A minha vida está oculta em Cristo Jesus. Vou ajudar um pouco a la câmara que está tomando, deve tomar de frente para que seja melhor a toma desta mensagem. Onde eu estou? Escondido, oculto. E quando o pecado me procura, onde estou? Todos escondidos. Onde estou? Escondido. Quando Satanás vem para acusar-me dos meus pecados, onde estou eu? Escondido. Quando a tentação chega na minha vida, onde estou eu? Escondido. E também, quando o Pai, Papai Deus, me olha, onde estou? Escondido em Cristo Jesus. A minha vida está escondida em Cristo Jesus. Quando a tristeza, depressão me procura, estou escondido em Cristo Jesus. Porque estou dentro do elevador. Amém? Obrigado. Bom, irmãos, estamos já terminando. Estamos já terminando o curso. Mas antes de terminar, se alguém quer aproximar-se aqui adiante e ficar aqui em pé, pode fazê-lo. Já temos toda a liberdade. Se alguém prefere ficar aqui para este último momento, pode vir aqui à frente para este momento final de graça. Aqui adiante, podem ficar, mas os outros vão ter que ficar em pé para ver este último momento de graça especial de Deus para todos e cada um de nós. Espera. En silencio nos aproximamos aquí.
Porque así como o fariseo se aproximaba a la prisión de Paulo, también nos estamos nos aproximando para este último momento, que es un momento especial. Un momento onde Deus quiere falar, mostrando o poder da palavra de salvação. Saulo, posso te chamar de Paulo? Paulo, o que devo fazer para receber a salvação de Jesus? Deixa-te aprisionar por Cristo. Deixa que Ele te aprisione com suas cadeias de amor, de verdade, de libertação. Deixa-te aprisionar por Cristo. Deixa que o doce Jesus te encante, como fez comigo em Damasco, para experimentar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então serás livre, livre como nunca. Presença forte, eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou. Tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper
Hoje livre sou. Hoje livre sou. Paulo, aqui está eles perto de você. Este grupo desta Escola Santo André quer escutar o resumo, talvez, a síntese, a última palavra de você para todos nós. Queremos escutar, né? Qual é a última palavra? O testamento de Paulo para todos nós, para todos vocês. Eles querem escutar, Paulo. A última, o resumo. Quer você dar um resumo para eles? Não? Não. Não tenho algo a dizer para todos. Como? Não tenho algo a dizer para todos, mas para ti. Para mim? Sim. Prado Flores, o senhor ainda está apaixonado por Jesus Cristo? O senhor ainda está apaixonado? O senhor ainda se lembra do seu Damasco? Lembra de quando o Senhor te encontrou? Aquele momento apaixonante em que Ele alcançou tua vida. Tu te lembras da obra que Jesus realizou em tua vida? Da tua iluminação? Lembra-te da revelação que Ele te fez? Lembra-te, tu te lembras do nosso Deus conosco? Tu ainda estás apaixonado? Tu sentes saudade? Sentes saudade do teu Damasco? Sentes nostalgia de Deus? Tu ainda lembras, Prado Flores, os motivos destas cadeias, dessas viagens, desse cansaço, da distância da tua família? Prado Flores, tu ainda estás apaixonado por Jesus Cristo? Sentido na vida, minha alma encontrou. Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou. Tenho sede da tua graça.
hoje livre sou. E vocês? Estão ainda apaixonados por Jesus Cristo? Estão dispostos a ir até o fim? Sim. Até o cárcere? Sim. Até o desprestígio? Sim. Perseguição? Sim. Cansaço? Sim. Distâncias? Naufrágios? Roubos? Traições? Sim. Que a vida de vocês seja a resposta a essa pergunta. Que nossas vidas sejam a resposta. Não precisamos responder simplesmente com os lábios, mas também crer com o coração. E que possamos com nossas vidas dar testemunho de que ainda estamos apaixonados por Jesus Cristo. Possamos repetir que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Só por ti, Jesus, quero me consumir. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, e mesmo na dor quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Senhor, é verdade. Só por ti, Jesus. É verdade, Senhor. Só por ti vale a pena, Senhor. Só por ti, Jesus. Só por ti, Senhor, que vale a pena tudo isso. Estamos apaixonados. Só por ti, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque me alcançaste em Damasco, Senhor, e porque nos alcançaste a todos, Senhor. Alguns de nós talvez vínhamos te procurando, Senhor, vínhamos te perseguindo. Outros talvez não. Mas de qualquer forma, tu, Senhor, tomaste a iniciativa e tu nos alcançaste, Senhor. Tu nos derrubaste do cavalo e tu te revelaste a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos, Jesus. Pois tu és o meu amparo, meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança.
sua vida. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Reze alto, meu irmão, irmã, para que a nossa oração alcance o coração daqueles que estão distantes, para que a nossa oração alcance aqueles que precisam ser reinflamados pelo Espírito. Não tereis sentido algum a tua vida, se não desprezares a vida em pecado, se não perderes o medo em me proclamar e me levar às nações, se não fizeres isso, a tua vida não terá sentido algum. Mas provai e vede e senti o meu amor por vocês, porque a minha vida, ela foi entregue a vós, para que eu seja proclamado e anunciado a todos. Nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio de mostrar como é possível ser livre. E aqui, quando Paulo, já nos seus últimos momentos, que ele escreve: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E assim a gente vai se despedindo de Paulo, lembrando que quando ele diz: agora resta-me receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles
que aguardam com amor a sua aparição. Nós aguardamos a sua aparição. Cabe a nós agora levar ao mundo como é possível ser livre. Vamos continuar combatendo a nossa carreira, que nós temos muito trabalho pela frente. Quanto a você, Paulo, você já combateu a sua carreira, já guardou a fé, e aqui a gente se despede de você. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!